Capítulo 10. Assumindo o controle. O lobo frontal no pensamento e em ação. O que é esse poder? Não sei dizer. Tudo o que sei é que ele existe e se torna disponível apenas quando a pessoa está naquele estado mental no qual sabe exatamente o que quer e está totalmente determinada a não desistir até conseguir. Alexander Graham Bell. O lobo frontal é uma porta pela qual devemos entrar se escolhermos quebrar o ciclo de pensamentos e sentimentos repetitivos. Se queremos liberdade do vício emocional de base química que tem tanta influência em nossas vidas, devemos aprender a utilizar essa maravilha do nosso desenvolvimento evolucionário chamada lobo frontal. Em 1848, Phineas Gage, um jovem mestre de obras de ferrovia, liderava uma equipe de demolição cujo trabalho era explodir as encostas das montanhas do território continental estadunidense, facilitando a colocação dos trilhos ferroviários por aquelas áreas. Um acidente quase fatal causou danos a seu lobo frontal e deu aos cientistas dados valiosos sobre essa parte do neocórtex. 1. Desde a época de Gage e a partir de estudos dos lobos frontais danificados e alterados, dele e de muitos outros pacientes, viemos a entender que essa parte do cérebro é o navegador de nossa vida, o executivo no comando de todas as outras partes do cérebro. Como às vezes é mais fácil estudar o mau funcionamento do que a normalidade quando se aprende sobre a função de um órgão, podemos começar com a pergunta mais simples: o que acontece quando o lobo frontal deixa de funcionar normalmente? Como o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro, quando esse centro de comando está lesionado ou danificado, nos tornamos um míssil sem seu sistema de orientação ou, mais precisamente, como um exército sem um general. Outras áreas do cérebro que são coordenadas por meio do córtex pré-frontal, outro nome para o lobo frontal, consequentemente, tornam-se disfuncionais, e a pessoa toda é afetada. Esse tipo de dano ao lobo frontal é conhecido como disfunção executiva. A ciência médica progrediu muito em sua compreensão dos danos ao córtex pré-frontal em comparação a 1848, quando Phineas Gage se feriu. Phineas, que trabalhava para a Rutland Burlington Railroad, em Vermont, tinha muitas habilidades físicas excelentes e traços de personalidade admiráveis. Aos 26 anos, ele liderava uma equipe de homens que respeitavam suas qualidades de liderança e sua habilidade de lidar com explosivos perigosos. Gage tinha uma combinação única de inteligência sensata e habilidade atlética que o tornavam perfeito para esse trabalho, que demandava foco constante. Como foi destacado socialmente, ele era o homem mais eficiente e capaz que trabalhava para aquela ferrovia. No entanto, mesmo alguém tão capacitado quanto Gage pode ter um momento ruim quando está distraído. Certo dia, enquanto Phineas estava carregando um buraco, compactando pólvora com uma haste de ferro, uma faísca aleatória fez com que a dinamite explodisse prematuramente. Uma barra de ferro com pouco mais de 90 centímetros penetrou na cabeça de Gage abaixo do zigomático esquerdo, saindo pelo topo da cabeça e aterrissando a quase 100 metros de distância. Para surpresa geral, Gage sobreviveu a esse terrível golpe. Testemunhas relataram que ele foi lançado ao chão e passou por algumas convulsões, mas, pouco tempo após o incidente, estava alerta e racional. Ele foi levado rapidamente para um hotel próximo dali, onde o Dr. Edward Williams o examinou pela primeira vez. O Dr. Williams, então, consultou o Dr. John Arlo. Gage ainda estava totalmente consciente e alerta no momento do exame, respondendo a várias perguntas acerca do acidente. A essa altura, os médicos não acreditavam que ele sobreviveria. Contudo, a ótima saúde e a juventude de Gage lhe permitiram se curar sem complicações. Incrivelmente, Gage não exibiu nenhuma perda de habilidades motoras, e sua fala também não foi afetada. Ele tinha toda a sua memória, e sua força física retornou gradualmente. O Dr. Arlo até pensou que Gage tivera sorte, pois seu ferimento envolveu uma área do cérebro considerada irrelevante, o lobo frontal. Conforme Gage recuperava a saúde, entretanto, sua personalidade deu uma virada de 180 graus. Todos que o conheciam diziam a mesma coisa: Gage não era mais Gage. O Dr. Arlo disse que Gage perderá o equilíbrio entre suas faculdades intelectuais e suas propensões animais. Antes sincero e bem educado, Gage agora estava fora de controle e malicioso.
Ele demonstrava comportamento egoísta e frequentemente usava profanidades terríveis. Tornou-se irresponsável e imprevisível. Socialmente inepto. Ele tomava decisões e fazia escolhas que iam contra seus interesses. Tinha dificuldades para ir até o final com seus planos. Parou de pensar antes de agir. Em várias ocasiões, o Dr. Arlow tentou argumentar com Gage para fazê-lo entender que ele iria perder o emprego a menos que mudasse seu comportamento. Gage não deu ouvidos a seus conselhos e perdeu o emprego na ferrovia, não por alguma invalidez física, mas sim por sua personalidade alterada. Levou anos para o Dr. Arlow admitir que, embora seu paciente mais famoso tivesse sobrevivido, jamais se recuperara de fato. Em 1868, 2 décadas depois do acidente, o Dr. Arlow estava pronto para aceitar a surpreendente mensagem inerente à personalidade alterada de Gage, a de que o lobo frontal está conectado com a personalidade. O incidente e suas consequências começaram a busca por um eu no cérebro que tinha a ver com o modo como regulamos, pessoalmente, nosso comportamento, controlamos nossos impulsos, fazemos escolhas complicadas e planejamos nosso futuro. Todos esses atributos vão muito além das funções básicas de processamento motor, de memória ou de fala, e de reés dos animais. A propósito, os cientistas têm hoje uma compreensão melhor do que aconteceu com o cérebro de Gage. Quase 160 anos após o acidente de Gage, alguns pesquisadores finalmente isolaram as regiões cerebrais responsáveis por essa estranha mudança de personalidade. Hannah Damasio, famosa professora de neurologia na University of Iowa e diretora do Laboratório de Neuroanatomia e Neuroimagiologia Humanas na Faculdade de Medicina da University of Iowa, reconstruiu a lesão de Gage e suas mudanças cerebrais subsequentes, provando que ele havia danicado a parte interna dos dois córtices pré-frontais. Damasio lançou um vídeo de sua pesquisa em 1994. 2. A história da pesquisa sobre o lobo frontal nos anos seguintes ao acidente de Gage. Muitos outros médicos começaram a documentar pacientes que vivenciaram lesões no lobo frontal e passaram por mudanças radicais de personalidade, como as vistas em Gage. Um padrão começou a se desenvolver. A maioria das vítimas tinha dificuldade de manter um emprego. Elas também exibiam desapego em relação aos sentimentos das pessoas ao redor delas. Não tinham preocupação alguma com a ética social. Às vezes faziam planos grandiosos, mas nunca os executavam. Seu comportamento e suas escolhas iam contra seus interesses. Gratificação imediata e ação impulsiva sempre venciam contra planos de longo prazo. Autópsias das histórias desses casos revelaram lesões severas nos córtices pré-frontais. Infelizmente, quase 70 anos se passaram desde o acidente de Gage antes que qualquer avanço real nas pesquisas sobre o lobo frontal fosse feito. Por exemplo, mais provas ligando mudanças de personalidade a danos no lobo pré-frontal vieram de um estudo feito em Yale e conduzido no início dos anos 1930 utilizando chimpanzés. 3. Os pesquisadores observaram dois macacos que eram especialmente agressivos e se recusavam a cooperar. Eles ficavam facilmente frustrados e tendiam a atacar outros chimpanzés da estrutura social como retaliação. Cientistas então fizeram um tipo inédito de cirurgia nesses macacos que afetou severamente seus lobos frontais. Após a cirurgia, os dois chimpanzés ficaram facilmente controláveis e mais cooperativos. Essas descobertas foram divulgadas em uma conferência médica em 1935. Pesquisadores especularam que esse tipo de cirurgia poderia produzir mudanças semelhantes nos seres humanos. Essa hipótese levou a um tipo de cirurgia psiquiátrica infame conhecida como lobotomia ontal. Inúmeros pacientes com diferentes tipos de psicose passaram, voluntária e involuntariamente, por esse tipo de cirurgia, cuja intenção era danicar o lobo frontal de propósito em um esforço para fazer experiências, assumir o controle e curar suas condições. A ascensão da cura pela lobotomia no final da década de 1930, muitas pessoas com problemas psiquiátricos foram tratadas com medicamentos em uma tentativa de reverter seus transtornos de personalidade antissocial. Entretanto, os medicamentos eram bem caros naquela época. Os Estados Unidos estavam nos últimos estágios da Grande Depressão.
Assim, alguns médicos tentaram ajudar esses pacientes utilizando uma solução abominável e não médica. 4 Em certas instalações médicas, os médicos esperavam até que pacientes selecionados fossem dormir e então os anestesiavam. Eles pegavam um bisturi, enhavam a lâmina por baixo da pálpebra superior, entre o globo ocular e o crânio, e perfuravam o crânio naquele ponto. Essa área específica, logo atrás da parte superior da órbita ocular, é a parte mais mole do crânio. Aí o bisturi era movimentado como um limpador de para-brisa pela área dos córtices pré-frontais. Pacientes que passavam por esses tratamentos exibiam muitos traços em comum. Como os efeitos posteriores da lobotomia frontal sugerem o papel importante que o lobo frontal sadio e funcional desempenha em nossas vidas, descreverei o resultado dessas lobotomias com um pouco mais de detalhes. A primeira coisa que os médicos deles reparavam é que cada paciente se tornava notavelmente plácido, preguiçoso e letárgico, e não demonstrava interesse algum por seus arredores. Havia também uma distinta perda de iniciativa, e esses pacientes se tornavam desprovidos de inspiração. Eles exibiam ainda um desejo considerável por monotonia. A maioria dos pacientes se tornava profundamente apegada a comportamentos de rotina. De fato, eles se tornavam previsíveis, depois de terem sido tão imprevisíveis a ponto de ser necessária a hospitalização. Por exemplo, eles amavam escutar a mesma estação de rádio, sempre vestiam as mesmas roupas, e gostavam de comer o mesmo tipo de comida, no mesmo horário, todos os dias. Se alguém interferia ou interrompia alguma dessas rotinas familiares, esses pacientes desmoronavam emocionalmente. Além disso, essas pobres almas também perdiam a capacidade de modificar suas ações e seu comportamento. Eles executavam as mesmas ações repetidamente, todos os dias, para criar os mesmos resultados. Eles estavam tão arraigados em suas rotinas habituais que não conseguiam alterar nenhuma de suas ações para produzir um resultado diferente. Embora muita gente anseie por rotina, esses pacientes cometiam os mesmos erros várias vezes, a qualquer preço, sem nenhum esforço consciente para fazer as coisas de maneira diferente. Por exemplo, se um paciente lobotomizado que gostasse de leite passasse pelos efeitos nefastos de tomar leite azedo, ele não podia aprender com essa experiência e fazer uma escolha diferente. Quando estivesse na hora de tomar leite outra vez, ele tomaria da mesma garrafa de leite azedo. Esses pacientes eram tão viciados em seguir seus comportamentos estruturados que a rigidez de suas ações era mais importante do que qualquer efeito desagradável em suas rotinas. Em outras palavras, eles não conseguiam parar de tentar colocar a peça quadrada no buraco redondo. Quase todo paciente com o lobo frontal lobotomizado demonstrou incapacidade para se concentrar em tarefas que exigem determinação. Eles começavam uma atividade ou iniciavam um padrão de fala e então ficavam totalmente distraídos e nunca terminavam o que tinham começado. Muitos se distraíam de uma atividade por qualquer evento trivial no ambiente ao seu redor. Esses pacientes também fracassavam em obter significado das situações, o que quer dizer que eles não conseguiam aprender nem memorizar qualquer informação nova. Eles não conseguiam compreender ações ou ideias intrincadas. Todos os seus padrões de comportamentos complexos foram substituídos por outros, mais simples e mais previsíveis. Fazer projeções no futuro também estava além da capacidade deles. Eles não tinham nenhum objetivo futuro, nem mesmo de curto prazo, já que eram incapazes de fazer planos e levá-los a cabo. Certamente, essas pessoas eram incapazes de se adaptar a novas situações. Se um paciente arrebentasse um cadarço, não lhe ocorreria pedir um novo, ele continuaria a amarrar o sapato com o cadarço arrebentado. Muitos pacientes lobotomizados também se tornavam infantis e imaturos. Eles não tinham constrangimentos sociais nem qualquer senso de responsabilidade. Faltava-lhes controle sobre seus impulsos imediatos. Vários pacientes irrompiam em surtos de mau humor por causa de situações insignificantes. Birras infantis e expressões de descontentamento também eram extremamente comuns. Eles com frequência repetiam as mesmas falas e expressões. Suas habilidades de comunicação entravam em declínio cada vez maior ao longo do tempo, até conseguirem emitir apenas grunhidos e ruídos. No final,
Pacientes lobotomizados perdiam a capacidade de cuidar de si mesmos, de usar linguagem e reconhecer objetos, e não conseguiam exibir nenhum sinal de julgamento crítico. Eles vivenciavam um declínio cognitivo consistente até que suas faculdades de desmoronassem. Finalmente, ficavam perdidos em um mundo estreito e primitivo de comportamento quase animalesco. Hoje em dia, não permitimos mais que esse tipo de procedimento experimental radical e sem autorização seja realizado rotineiramente nos pacientes. Embora lobotomias frontais representem uma era muito sombria no cuidado da saúde mental, esses experimentos de fato lançaram muita luz sobre o funcionamento do lobo frontal. Todos podemos concordar que teria sido melhor se esse conhecimento viesse de outra fonte, mas agora temos ferramentas muito melhores para observar as capacidades funcionais da maioria das partes do cérebro. Ao conduzir pesquisas em animais, estudar pacientes com danos cerebrais e utilizar as tecnologias de neuroimagem funcional que ficaram disponíveis recentemente, os cientistas agora têm uma compreensão muito maior do lobo frontal. Desde os tempos de Phineas Gage, sabemos agora que há graus de danos e de disfunção a essa área tão sagrada. Antes de sairmos do assunto das lobotomias, eu gostaria de apontar que, em muitos sentidos e graus variados, aqueles entre nós que são emocionalmente viciados, e é provável que isso signifique a maioria de nós, sofrem de enervação em algum nível, anseiam pela própria existência rotineira, ficam intimidados diante de muitas experiências novas ou não familiares e vivem a vida em um estado quase catatônico. Vamos pensar nisso. Danos ao lobo frontal fazem com que os seres humanos tenham um ou mais dos sintomas a seguir. Tendemos a nos tornar preguiçosos, letárgicos e sem inspiração. Desejamos monotonia ou rotina. Temos dificuldade para focar tarefas que demandem determinação, começamos projetos ou empreendimentos, como dietas ou rotinas de exercícios, e nunca vamos até o M. Deixamos de obter significado das situações. Ou seja, raramente aprendemos algo novo com as situações, de modo a podermos modificar nossas ações para gerar um resultado diferente. Parecemos ter surtos emocionais quando nosso mundo rotineiro é perturbado. Não projetamos para o futuro, não fazemos plano algum. Isso se parece com alguém que você talvez conheça? Danos ao lobo frontal nunca parecem inibir ou alterar as funções básicas dos sistemas sensorial, motor, de memória ou emocional, que são transferidas para o resto do cérebro. Em vez disso, quando o lobo frontal é lesionado, ele parece perder sua capacidade de liderar, sintetizar e coordenar todas as outras regiões cerebrais que afetam tanto de quem somos. O maior motivo pelo qual a maioria das pessoas não consegue utilizar o lobo frontal é porque somos viciados em nossas emoções e sentimentos do corpo. Em um sentido muito real, autolobotomizamos nossos cérebros ao depender somente das redes neurais já conectadas, repetidas e disparadas com frequência, que demandam pouco ou nenhum esforço consciente para inicializar-se. Quando Henry David Orial falou de pessoas que levam vidas de desespero calado, ele podia muito bem estar falando de nosso lobo frontal inativo e subutilizado. Estudos recentes com tecnologia de neuroimagem demonstraram que, quanto menos atividade no lobo frontal, maior a tendência para o comportamento impulsivamente emotivo de mais. 5 De fato, em pesquisas recentes conduzidas por Richard Davidson, PhD da University of Wisconsin, os participantes que demonstraram atividade elevada do lobo frontal em neuroimagens funcionais tinham níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse. 6 Portanto, quanto maior a atividade cerebral no lobo frontal, maior a capacidade que teremos para controlar deliberadamente nossas reações e nossos comportamentos impulsivos. O lobo frontal, quando ativado por completo, nos dá uma capacidade muito maior do que provavelmente imaginamos de assumir o controle de quem queremos nos tornar. Para escapar de nossos vícios emocionais, devemos colocar o rei de volta no trono. Ser controlado pelos impulsos do corpo é viver com o corpo no lugar da mente. Quando vivemos no modo sobrevivência, essas substâncias químicas potentes e antigas influenciam o resto do nosso cérebro pensante a colocar toda a nossa consciência no ambiente ao nosso redor, no nosso corpo e no momento. Em certo sentido, então,
devemos retirar nossa mente do corpo e colocá-la de volta no cérebro. Para fazer isso, primeiro temos que conquistar a compreensão do que o lobo frontal faz por nós, e de como nossa evolução nos abençoou com essa maravilha de supervisão, controle e pensamento de alto nível. Nosso maior dom por meio da evolução, recebemos um dom extraordinário, o lobo frontal, que cá na frente no centro de nosso cérebro. O desenvolvimento mais recente na anatomia do cérebro humano é nossa maior conquista, a área mais altamente evoluída do sistema nervoso humano. De sua posição logo atrás da testa, o maior dos 4 lobos do neocórtex serve como nosso centro de controle, ultrando interferências, focando nossa atenção e acalmando a tempestade que nossos centros de percepção geram para nos manter conectados com nossos mundos externo e interno. Muitas imagens do cérebro humano, assim como a linguagem que usamos para descrever como nossas sinapses funcionam, levam-nos a crer que o cérebro é um lugar bastante desassossegado. Falamos sobre o disparo de milhões de neurônios, e o cérebro, a miúde, é retratado funcionando como uma tempestade de verão no centro-oeste, cheia de raios e trovões. Temos tendência a acreditar que o cérebro está em constante estado de tumulto, e essa imagem pode ser a melhor para captar como nos sentimos com frequência. Entretanto, considere por um segundo o que você está fazendo enquanto lê as palavras nesta página. Espero que você esteja tão cativado pelos conceitos que estou discutindo que sua mente esteja quieta, que você não esteja ciente da cadeira em que está sentado, que a dor incômoda em seus ombros e pescoço tenha diminuído, que o ambiente para além das bordas das páginas que você tem nas mãos tenha recuado até virar nada, que os ruídos do tráfego e outros barulhos vindos de fora da sua janela tenham todos desaparecido e que tudo que você ouça seja o som de sua própria voz interna lendo as palavras nesta página. Seu lobo frontal centraliza sua atenção. O lobo frontal também é responsável pelas escolhas que você acaba de fazer, de se mexer no assento, tirar uma das mãos do livro para coçar o couro cabeludo, olhar para o relógio do lado oposto na sala, ou qualquer uma dos milhares de ações diferentes que você pode realizar ao longo de uma hora. Mais do que qualquer outra coisa, o lobo frontal é responsável pelas escolhas e ações conscientes, deliberadas, propositais e intencionais que fazemos inúmeras vezes a cada dia. É a casa do eu verdadeiro. Pense no lobo frontal como um maestro em frente a uma orquestra imensa. Ele tem conexões diretas com todas as outras partes do cérebro e, portanto, controla como o resto do cérebro opera. Apenas o lobo frontal é capaz do tipo de funcionamento de alto nível necessário para executar essas tarefas de alto nível. Se quisermos ser capazes de superar nossos estados mentais habituais e nossa predisposição para sentir em vez de pensar, precisaremos nos tornar intimamente familiarizados com o lobo frontal e como ele funciona. É somente quando impomos propositalmente nossa vontade pelo uso de nosso lobo frontal que podemos alcançar o tipo de tranquilidade e controle necessários para escapar do ciclo de respostas neurológicas e químicas que dominam e ditam a maior parte de nossa personalidade, das escolhas que fazemos e das reações que colocamos em movimento. Se não usarmos, estaremos à mercê dos fatores em nosso ambiente, das necessidades ou reações de nosso corpo e das memórias de nosso passado. Se não conseguirmos pensar além de como nos sentimos emocionalmente, então estaremos vivendo de acordo com o que o ambiente dita ao nosso corpo. Em vez de pensar, inovar e criar de verdade, meramente disparamos as memórias sinápticas de nosso passado genético ou pessoal em outras áreas do cérebro, instigamos as mesmas reações químicas repetitivas que nos eram viver no modo sobrevivência. Em resumo, estamos à mercê do efeito, em vez de sermos os iniciadores da causa. O lobo frontal é a área do cérebro que muda todos os assim chamados traços humanos normais. Pensar de maneira mais grandiosa do que nos sentimos requer uma força de vontade que se manifesta somente no lobo frontal. Essa força de vontade e a capacidade do lobo frontal de nos ajudar a focar a atenção concentrada é o que, principalmente, nos separa das outras espécies. Originalidade humana identificada por séculos, cientistas e filósofos especularam sobre as diferenças incomuns que separam nossa espécie de todas as outras formas de vida.
O que torna os seres humanos únicos, em comparação com outras criaturas neste planeta, não é o fato de termos polegares opositores, de ficarmos de pé e caminharmos sobre duas pernas, ou de termos dois olhos voltados para frente. Não é por termos poucos pelos no corpo, por falarmos uma linguagem sofisticada, ou mesmo por termos cérebros grandes. Certamente, outros animais têm cérebros maiores do que os nossos. O de um elefante, por exemplo, é muito maior do que o cérebro de um ser humano adulto. O que nos distingue de todas as outras espécies de animais é o tamanho do lobo frontal em relação ao resto do neocórtex. Em gatos, o lobo frontal equivale a 3,5% da anatomia superior do cérebro. O lobo frontal de um cachorro equivale a 7% do total do novo cérebro. Em chimpanzés e outros primatas de pequeno porte, como o gibão e o macaco, a proporção entre o lobo frontal e o resto do córtex cai entre 11% e 17%. Em seres humanos, contudo, o lobo frontal compõe de 30% a 40% do volume total do neocórtex. 7 Até recentemente, os cientistas sabiam pouca coisa sobre o lobo frontal. Eles já o consideraram a área silenciosa, porque, quando tentaram medir atividade no lobo frontal usando a já testada e aprovada máquina de eletroencefalograma, EEG, não conseguiram captar nenhum sinal de atividade que lembrasse o que eles tinham descoberto ao medir outras partes do cérebro. Como sabemos, as áreas do pensamento de rotina e as regiões que processam todos os nossos estímulos sensoriais no resto do córtex estão sempre ocupadas. As máquinas de EEG localizam atividades de ondas cerebrais detectando mudanças nos campos eletromagnéticos. Todavia, esse tipo antigo de instrumentação ofereceu pouquíssimos dados em relação ao que estava acontecendo no lobo frontal. Assim como acontece com a maioria das pesquisas cerebrais, com os avanços da tecnologia, ganhamos novos entendimentos e conseguimos nos desfazer de velhas hipóteses. Agora sabemos que o lobo frontal supervisiona quase todas as atividades do cérebro. É o nosso ponto de inspiração, o que os místicos chamaram de coroa. Embora eles não tivessem como saber tanto sobre o lobo frontal quanto sabemos hoje, as culturas antigas, ao coroar um grande rei, presenteavam-no com ouro e joias sobre essa parte do cérebro, simbolizando que ele tinha mente para liderar uma nação. Um pacificador em épocas passadas seria coroado com uma coroa de louros, colocada sobre o lobo frontal em reconhecimento à sua habilidade de resolver diferenças e enxergar em meio ao caos. De maneira semelhante, quando um atleta era celebrado com uma coroa de louros sobre a fronte, isso simbolizava sua maestria sobre o próprio corpo e o ambiente. Grandes iniciados e civilizações avançadas em tempos antigos sabiam que, quando se usava uma joia no meio da testa, ela não estava lá para acentuar o rosto, mas sim para reconhecer o poder do cérebro, especificamente do lobo frontal. Há séculos, o lobo frontal tem sido reconhecido como a área mais elevada do cérebro humano. 8 No entanto, o lobo frontal também foi considerado adequado para a realização de experimentos, como vimos na lobotomização de milhares de pacientes. O trono do eu verdadeiro de uma perspectiva científica, o lobo frontal, também chamado de córtex pré-frontal, pode ser considerado o assento do poder nos seres humanos. O lobo frontal é capaz de uma incrível variedade de tarefas, pois é a parte do cérebro interconectada mais densamente a todas as outras áreas funcionais distintas do cérebro. 9 Ele tem conexões diretas com o cerebelo, todas as outras partes do neocórtex, o mesencéfalo, os núcleos da base, o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo, a amígdala e até mesmo os núcleos do tronco encefálico. Ver capítulo 4 para saber mais sobre essas outras seções do cérebro. E mais, o lobo frontal abriga os padrões mais sofisticados de redes neurológicas do cérebro, que o equipam para administrar, coordenar e integrar a atividade de todas as outras regiões cerebrais. Se lembrarmos de nossa discussão sobre o homúnculo, ou o corpinho embutido nos tecidos cerebrais, também discutido no capítulo 4, o lobo frontal tem um tipo de mapa parecido. No interior de sua estrutura reside um mapa de todas as outras conexões neurais que compõem o neocórtex. Se o neocórtex é a placa-mãe do nosso cérebro, os lobos frontais são as unidades centrais de processamento.
Quando o lobo frontal está em ação, exibimos nosso nível de consciência mais alto, mais elevado, nossa autoconsciência e nossa capacidade para observar a realidade. Ele é o trono de nossa consciência. Por essa área do cérebro ser o ponto para onde todas as nossas conexões neurais convergem, é de se supor que possamos compreender e observar nossos próprios pensamentos a respeito de nós mesmos. O conceito do eu, que é a mais alta forma de compreensão que a mente consciente pode ter, está no lobo frontal, a área de nossa maior expressão como seres humanos. Em outras palavras, se podemos usar o lobo frontal e controlá-lo, podemos conhecer e controlar nós mesmos e o nosso futuro. Há que realização maior do que essa podemos aspirar? Os dois hemisférios e a especialização do lobo frontal há uma correlação muito forte entre aprender coisas novas e o eixo sanguíneo para o lobo frontal. Cientistas que realizam neuroimagens funcionais em experimentos controlados notaram que os dois lobos frontais ficam mais ativos quando a tarefa é inédita ou nova. 10 Os cientistas pediram aos participantes que dissessem o verbo apropriado para representar uma imagem de um substantivo. O eixo sanguíneo para o lobo frontal foi medido logo que a tarefa foi apresentada. Como se poderia esperar, o eixo sanguíneo para o lobo frontal foi mais alto quando a tarefa era inédita ou nova. Contudo, conforme os participantes continuaram com o experimento e o processo se tornou mais familiar, o eixo sanguíneo para os lobos frontais cessou quase por completo. Em outras palavras, quanto mais familiar a atividade, menos o lobo frontal era requisitado. Quando se introduziu uma nova tarefa que era similar à primeira, mas não exatamente igual, o eixo sanguíneo para o lobo frontal aumentou, mas não no mesmo nível inicial. Isso significa que, quanto mais uma tarefa é relativamente familiar por associação, menos eixo sanguíneo é necessário no lobo frontal. Em essência, tarefas familiares ou informações rotineiras são mais fáceis para o lobo frontal processar, pois demandam menos concentração e foco. Por haver um elemento de familiaridade, o cérebro consegue associar a tarefa preexistente com base em como já conectamos neurologicamente a experiência. Portanto, o eixo sanguíneo para o lobo frontal é mais elevado quando a tarefa é inédita, e mais baixo quando a tarefa se torna familiar. Conforme qualquer tarefa se torna mais rotineira, o eixo sanguíneo para a área executiva é reduzido, e o resto do neocórtex assume o comando. Isso sugere que aprender e conectar novas informações requer que o lobo frontal cuide inicialmente dos dados inéditos. Enquanto ele começa a mapear aquela informação, pode reduzir os sinais que chegam do resto do cérebro, para que não nos distraiamos por causa de estímulos externos. Uma vez que o lobo frontal aprendeu a nova tarefa e ela se tornou rotineira, outros lobos do córtex cerebral a registram e codicam a informação como familiar ou aprendida por todo o córtex. Vamos prosseguir dizendo que o lobo frontal direito é maior do que o esquerdo. Ninguém sabe dizer com certeza o porquê disso, mas os cientistas concordam que, onde existe uma estrutura mais desenvolvida, faz sentido que haja uma função mais altamente evoluída. Dito de outra forma, o órgão que tiver um desenvolvimento maior tem mais capacidade de desempenho. Pense na diferença entre como nossas mãos e nossos pés se desenvolveram. Nossos dedos das mãos são capazes de desempenhar habilidades motoras muito mais nas do que os dos pés, e eles podem, inclusive, parecer mais altamente renados. Numerosos experimentos provaram que os dois lados dos lobos frontais têm funções diferentes e independentes. Em um experimento, os pesquisadores descobriram que essa especialização por hemisfério do lobo frontal e das duas metades do cérebro está relacionada com ineditismo e rotina. Usando o tomógrafo PET, por emissão de pósitrons, para mensurar o eixo sanguíneo cerebral, eles apresentaram uma nova tarefa aos participantes. Os pesquisadores notaram que o lobo frontal direito se tornava mais ativo do que o esquerdo durante experiências com tarefas desconhecidas ou novas. Quando os participantes praticavam e se tornavam familiarizados com as tarefas, o lobo frontal esquerdo ficava mais animado e demandava mais sangue do que o direito. Portanto, quando estamos aprendendo informações desconhecidas em uma tentativa de torná-las conhecidas, o córtex pré-frontal direito está prioritariamente ativado. Conforme a tarefa começa a se tornar rotineiramente familiar por meio do ensaio e da prática mentais, a ativação se move para o córtex pré-frontal esquerdo.
O eixo sanguíneo, nunal, passa para a parte posterior do cérebro quando começamos a conectar a tarefa e moldar a experiência no próprio tecido do cérebro. 11 pesquisadores também determinaram que o lobo frontal direito, em conjunto com parte do hemisfério direito, é responsável por sustentar nossa atenção por períodos prolongados. Sabemos que isso é verdade porque pessoas que sofreram AVC nessa área têm dificuldade para manter a atenção contínua. O lobo frontal direito mantém o novo conceito no lugar para que ele possa se familiarizar com a ideia desconhecida e imprimir aquele conceito em nosso tecido neurológico. Conforme a tarefa se torna mais familiar, o lado esquerdo do lobo frontal assume o controle para que ela possa ser catalogada como conhecida, antes que a arquivemos em nossa substância cinzenta restante. Por exemplo, se fossemos aprender a preparar comida chinesa, nosso lobo direito frontal manteria nossa atenção nessa informação inédita e nessa experiência nova. Teríamos que sustentar nosso foco de modo metódico para começar a memorizar a informação até que ela se tornasse rotina e fosse armazenada como memória. De muitas maneiras, o lobo frontal é bem parecido com o que costumamos pensar como eu de nossa personalidade. Ele ama aprender coisas novas e nos mantém focados no que é inédito e empolgante. Quando uma habilidade é nova e essencialmente divertida, o lobo frontal só quer saber dessa atividade. Depois de algumas repetições, quando toda a surpresa e novidade se foram, o lobo frontal repassa o trabalho para outra área do cérebro. Este é o privilégio de ser o chefe, deixar que os peões façam um serviço chato e rotineiro. Não sei se você já trabalhou com um chefe assim, mas, como o lobo frontal é como um executivo no comando, esse conceito não deveria soar como surpresa. Desde que estejamos inspirados por uma ideia ou atividade novas, sabemos que esse centro do foco continuado funciona extremamente bem. Não se deixe enganar pelo chefe que repassa um pouco de sua carga de trabalho para os outros. Não é como se o lobo frontal fosse incapaz de focar a atenção de forma sustentada, transferisse a tarefa rotineira e então fosse dormir. Não, o lobo frontal, a essa altura, ainda está cumprindo multitarefas ativamente, e uma das coisas que ele está monitorando é o que o resto dos funcionários está aprontando. Na verdade, o lobo frontal com frequência atua como um delator. Ele repara quando ficamos entediados e começa a deixar nossa mente vagar para atividades irrelevantes em vez de prestar atenção na tarefa à mão. Por exemplo, você certamente já assistiu a uma palestra entediante. Apesar de estar desinteressado e desestimulado, você sabia que deveria prestar atenção para aprender o assunto em questão, porque talvez houvesse alguma prova mais tarde posteriormente. Foi principalmente o lobo frontal, em especial o lobo frontal direito, que o manteve prestando atenção para processar essa nova informação, mesmo que seus outros sistemas estivessem gritando para você ir embora. Se não fosse pelo lobo frontal, provavelmente nunca aprenderíamos muito sobre qualquer coisa. O lobo frontal também tem a capacidade de aumentar as atividades em sinapses específicas, quando estamos usando deliberadamente para disparar repetidas vezes uma série de conexões sinápticas, a m de que possamos conectá-las juntas como uma comunidade. É assim que formamos novas memórias. Somando-se a isso, como o líder da sinfonia no lobo frontal pode fazer o resto do cérebro operar em qualquer sequência, combinação ou padrão, ele pode, portanto, criar novos níveis mentais combinando várias redes neurais em uma só. Considerando-se que nossa dimensão de mente é o cérebro em ação, e que existem bilhões de neurônios com um número quase infinito de conexões possíveis, quando o líder da sinfonia conduz a orquestra a tocar uma nova canção ou uma variação da mesma canção, a nova partitura equivale a um novo nível mental. O lobo frontal também pode recusar redes neurais que já tenham sido combinadas para poder usar seletivamente outras memórias associativas como componentes básicos para entender ideias novas. Ele pode selecionar uma variedade de informações de maneira não linear, de modo que novas ideias possam ser examinadas, analisadas, inventadas e até criadas, enquanto ele acalma outras redes neurais para que não sejamos distraídos por dados irrelevantes. Ele inibirá os disparos delas para que nossa atenção possa continuar em seja lá o que tivermos na mente. E temos muitas coisas em nossas mentes, o tempo todo.
Nossa mente ocupada. Segundo algumas das pesquisas mais recentes, os cientistas demonstraram que o cérebro processa cerca de 400 bilhões de bits de informação a cada segundo. Geralmente, contudo, estamos conscientes de apenas cerca de 2.000 desses bits de dados. 12 desses 2.000, as entradas que o cérebro está processando dizem respeito apenas à nossa consciência do corpo, nossa consciência do ambiente, nossa consciência do tempo. Em outras palavras, nossos pensamentos e preocupações diários são sobre cuidar de nosso corpo, sobre como nos sentimos. Também monitoramos o ambiente e o tempo em termos de como eles afetam nosso corpo. Veja se isso soa familiar, por exemplo. Deveríamos estar nos concentrando em uma tarefa no trabalho ou na escola, mas nos agramos pensando: minhas costas estão doendo? Estou cansado? Estou com fome? Estou com frio ou com calor? Será que eu gosto do cheiro desse colega de trabalho? Quanto tempo vou levar para terminar de ler esta página? Ainda não está na hora do almoço? Já está na hora de ir embora do trabalho? Essencialmente, no modo sobrevivência em que a maioria das pessoas vive todos os dias, é o nosso sistema límbico que alimenta quimicamente o neocórtex para funcionar com tanta consciência desses sinais importantes. Sem o envolvimento direto do lobo frontal, nossos pensamentos diários dizem respeito principalmente à sobrevivência do corpo. Passamos a maior parte dos nossos dias prevendo e reagindo a estímulos externos que nossos sentidos recebem do ambiente, e, como resultado, todos os outros lobos do cérebro estão ocupados pensando. Essa preocupação, no final das contas, faz com que o cérebro se mantenha ocupado tentando prever o momento seguinte. Dito de outra forma, sem o envolvimento do lobo frontal, passamos boa parte do tempo focados em eventos futuros com base em nossas memórias. A maioria das pessoas, na maior parte do tempo, não orienta seu lobo frontal para estar no controle. Talvez devêssemos nos perguntar com mais frequência: quem é que está no comando aqui? O lobo frontal pode agir como um tipo de guardião, deixando entrar certos tipos de informação e apresentando-as com destaque. Ou ele pode desviar outros dados e cuidar deles depois, ou nem mesmo depois. Nossa percepção consciente é ditada por aquilo a que escolhemos dar atenção e aquilo que conseguimos aprender como novo conhecimento. No entanto, existe uma diferença enorme entre o cérebro simplesmente processando informações e a nossa consciência dessas informações. Apesar de o cérebro processar 400 bilhões de bits de dados por segundo, o lobo frontal nos capacita a selecionar ativamente a que dados queremos dedicar nossa atenção. Enquanto sentamos aqui e lemos esta página, nosso cérebro está absorvendo informações de todos os nossos sentidos, mas não estamos cientes de todas elas porque nosso lobo frontal as está ultrando. De maneira similar, podemos entrar em nosso carro em qualquer um de uma centena de dias diferentes, virar a chave, engatar a marcha e sair com ele. Em 99 desses 100 dias, não vamos sequer ouvir o som do motor. E então, certo dia, ouvimos o rangido agudo da correia da ventoinha ou algum outro ruído vindo de debaixo do capô. Dessa vez ouvimos o motor, porque o lobo frontal monitorou a mensagem vinda do córtex sensorial, notou o ineditismo do barulho e nos colocou em alto alerta para nos concentrarmos no som do motor. Só podemos aprender quando escolhemos colocar nossa percepção consciente nos dados recebidos e na informação que escolhermos, baseados em nosso próprio livre-arbítrio. Como seres humanos, temos o privilégio de escolher onde colocar nossa atenção e por quanto tempo. Considere esta ideia, então: a realidade pode existir onde quer que nossa mente esteja. Por exemplo, podemos desdobrar uma memória dolorosa de um armário escuro lá no fundo de nossa mente, e em minutos ela ganhará vida. Podemos até reviver emocionalmente a experiência. Quando fazemos, gostemos ou não, nosso cérebro cria uma inundação de sinais químicos para o corpo, que então produz quase os mesmos efeitos químicos gerados pela experiência original. Nossa atenção é móvel assim, podemos lançá-la para o futuro ou podemos ancorá-la no passado. Nossa atenção voluntária pode ser nosso maior dom ou nossa maior maldição.
Consequentemente, se podemos usar nosso lobo frontal para nos ajudar a atingir a concentração focada, nossos pensamentos podem se tornar mais reais do que o mundo externo. Como isso é possível? Estamos falando de controlar os elementos de nossa realidade em que escolhemos depositar nosso foco. Mais uma vez, considere tudo o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você enquanto lê este livro. Pense nas centenas de milhares de células se reproduzindo em seu interior, a imensa atividade ocorrendo no mundo do lado de fora da sua janela, e em seu cônjuge na sala ao lado vendo um programa de televisão que você começou a ouvir, mas que desde então se tornou imperceptível. Todas essas atividades pararam quando você se entreteve na leitura? Claro que não, mas para você elas já não fazem parte da sua realidade. Será que a realidade pode ser aquilo em que escolhemos colocar nosso foco? Será que a realidade pode nos oferecer múltiplas opções que simplesmente não sintonizamos? Podemos aguçar nossa habilidade no uso dessa região sofisticada do cérebro para podermos escolher seletivamente onde e em que colocar atenção? Isso inicia a questão: que efeito isso poderia ter em nossa vida? Também deveríamos ter em mente o experimento que mencionamos no capítulo 2, envolvendo monges budistas. Se você se recorda, esses mestres especialistas e altamente treinados em meditação conseguiram atingir resultados que estavam fora dos limites em termos de mensuração da atividade do lobo frontal. Os monges conseguiram focar resolutamente em um pensamento só, compaixão, e acolher esse pensamento, em virtude de seus lobos frontais. O que poderia acontecer se conseguíssemos empregar essas mesmas habilidades de foco e concentração? Claramente os monges tinham dominado a habilidade de silenciar os outros centros do cérebro a serviço de manter esse único pensamento em mente. Se eles eram montanhas gurativas de músculos da concentração, como tinham feito para consegui-lo? Da mesma forma que poderíamos ir para a academia e nos exercitar com muito propósito e comprometimento, é isto que eles tiveram que fazer, praticar e exercitar os poderes de concentração. Não é diferente, na verdade, do que fazemos quando aprendemos a jogar tênis. Você já viu o antebraço de um tenista profissional? O braço com que eles jogam é muito maior do que o braço não dominante. Isso aconteceu não por causa de alguma normalidade genética, mas por meio do uso quase constante de um braço em detrimento do outro. Podemos fazer o mesmo com nossa mente. Podemos exercitar a habilidade da atenção o tempo todo para desenvolver nosso lobo frontal, de modo que ele funcione em um nível mais elevado. Podemos fazer nosso próprio cérebro funcionar melhor. Anal. É esse o motivo para o desenvolvimento daqueles músculos em um tenista, não pelo visual, mas pela função. Os músculos maiores dão aos jogadores mais potência e controle sobre seus ataques. No cérebro de alguém com maior capacidade de atenção, não é que os lobos frontais aumentem de tamanho literalmente, em vez disso, eles têm áreas maiores funcionando e, portanto, funcionam com mais eficiência. Então, como entramos na rotina de praticar até chegar ao ponto desse tipo de desenvolvimento? Felizmente, nosso lobo frontal já vem pré-carregado com o software necessário para esse trabalho. A função primária do lobo frontal, intenção. Se eu tivesse que escolher apenas uma palavra para descrever o lobo frontal, ela seria intenção. O lobo frontal é a parte do cérebro que decide a ação, regula o comportamento, planeja o futuro e é responsável pela intenção RI. Dito de outra forma, quando somos realmente propositais e fazemos uma escolha consciente, estamos decididos, para agir de certa maneira, ativamos o lobo frontal. Nossa capacidade de nos focar e concentrar também é uma função do lobo frontal. Ele leva a cabo nossa intenção de focar a atenção em um pensamento ou em uma tarefa e impede nossa mente de vagar para outros pensamentos e estímulos. Quando nos disciplinamos e controlamos nossos impulsos, também estamos usando essa parte especializada do cérebro. Isso não soa como se fosse exatamente do que precisamos se vamos tentar desenvolver uma nova habilidade, aprender uma linguagem ou tentar melhorar a manutenção do nosso foco. O que também é maravilhoso no lobo frontal é que ele inibe o comportamento aleatório, por meio de um processo chamado controle de impulsos, de modo que todos os nossos pensamentos não nos façam agir sem pensar nas consequências.
Uma das razões pelas quais os adolescentes são tão impulsivos é que o lobo frontal leva tempo para se desenvolver por completo. Em um artigo publicado na revista Nature em 1999, o pesquisador Jay Gier e seus associados do NIM demonstraram claramente que o desenvolvimento do lobo frontal continua durante a adolescência e até mais ou menos 25 anos. Ver capítulo 5. Quando somos adolescentes, não apenas somos bombardeados por uma cascata de hormônios em fúria, como ainda nos falta o tipo de controle de impulsos que os adultos têm, ou, ao menos, deveriam ter 13 os adolescentes, definitivamente. Pensam nas coisas de maneira diferente dos adultos, e a razão para isso é simples. Eles ainda não têm o hardware para processar raciocínios complexos. Seus lobos frontais ainda estão se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, sua amígdala, que se situa profundamente no mesencéfalo e está envolvida em suas reações instintivas, nossas respostas de luta ou fuga, é mais ativa do que os centros mais elevados para o raciocínio, como o lobo frontal. Um nível baixo de atividade no lobo frontal levará a um controle ruim sobre o comportamento impulsivo e as emoções, enquanto uma amígdala hiperativa levará a níveis altos de reações emocionais e tomadas de decisão impulsivas. Adolescentes com frequência tomam decisões baseadas em sentimentos. Às vezes não conseguimos argumentar com um adolescente, porque seu lobo frontal ainda não está plenamente funcional para o pensamento racional. Isso responde porque os adolescentes são tão impetuosos, seus lobos frontais não conseguem segurar as rédeas do eu emocional. O resultado é claro, eles reagem antes de pensar. O lobo frontal funciona de maneira parecida com o CEO de uma empresa, dirigindo as ações de todos os outros executivos para coordenar todos os centros neurológicos do cérebro. Como um bom CEO, o lobo frontal faz muito mais do que apenas ficar ali sentado supervisionando, monitorando o trabalho de todo mundo e dizendo às outras partes do cérebro o que fazer. Ele também é o local de nosso pensamento crítico e invenção. Ele se baseia no banco de dados das memórias armazenadas no resto de nosso córtex cerebral, empregando-as como matéria-prima para produzir novos construtos, e também produz nossas aspirações e ambições. Essa área nos permite pesar a gravidade de situações diferentes, analisar as circunstâncias atuais e especular sobre nossas opções. Ela elabora possibilidades, constrói estratégias, formulando novas ideias, e então extrapola os resultados futuros. Ela improvisa. Depois de projetar vários resultados possíveis, o lobo frontal pode então decidir em qual deles colocar seus esforços. As funções do lobo frontal nos permitem aprender com a experiência e decidir o que fazer de outra forma da próxima vez. O lobo frontal é o que capacita os seres humanos a sonharem com novas possibilidades e potenciais ilimitados. Em resumo, o lobo frontal está ativamente envolvido na criação. A ciência reconhece o córtex pré-frontal como crucial para a capacidade da nossa espécie de ativar a ordem mais elevada de comportamento intencional voluntário. Por termos um córtex pré-frontal tão desenvolvido, temos a autonomia da escolha complexa e da imaginação. Como recompensa máxima pelas rotinas e reações previsíveis que são comuns a todas as espécies inferiores na escala evolucionária, o lobo frontal confere aos seres humanos a virtude da escolha consciente e do livre-arbítrio. Sem ele, muito daquilo que acreditamos que nos torna humanos estaria ausente. Somos como indivíduos, o que queremos, quem desejamos ser no futuro e em que tipo de mundo queremos viver, tudo é determinado por como usamos o lobo frontal. Vamos dar uma olhada nesse imenso presente de maneira mais detalhada. Intenção define nossos heróis. O lobo frontal faz escolhas que apoiam nosso desejo por um resultado em particular. Quando usamos a capacidade dessa parte do cérebro, nosso comportamento coincide com nosso propósito e nossas ações coincidem com nossa intenção, nossa mente e nosso corpo são uma coisa só. Quantas vezes nosso comportamento e nosso propósito combinaram por completo? Com que frequência nos vemos em desacordo com nossas próprias intenções e ações? Pretendo voltar a cara em forma e correr 3 quilômetros todos os dias. Pretendo parar de tomar refrigerantes e outras bebidas cheias de açúcar. Pretendo ser mais paciente com meus cônjuge e colegas de trabalho.
Pretendo me devotar a uma boa causa de caridade, de preferência com crianças. Existe uma expressão que diz mais ou menos o seguinte: nosso ego às vezes assina cheques que nosso corpo não consegue descontar. Bem, o ego está apenas seguindo as ordens do cérebro, então vamos atribuir a culpa pelo fracasso e entregar as promessas diretamente a quem ela cabe, nossa vontade de agir. Com frequência não cumprimos o prometido porque simplesmente não estamos com vontade. Quando deixamos nossos sentimentos entrarem no caminho, o lobo frontal volta a dormir, e rodamos à base de programas automáticos, respondendo todos os dias ao rumor constante em nossa mente. O lobo frontal pode silenciar os diálogos internos e as sugestões que nos convencem a desistir de nossas aspirações e grandeza. Se usado de maneira apropriada e em toda a sua capacidade, o lobo frontal reunirá as forças necessárias para cumprir essas promessas para nós. Empregado adequadamente, o lobo frontal nos dá a capacidade de olhar objetivamente para as situações, organizar nossos pensamentos, formar um plano de ação, ir até o M com esse plano e avaliar nossas ações como bem-sucedidas ou mal-sucedidas, com base em nossas intenções. Poderíamos pensar em nosso córtex pré-frontal como disciplinador do cérebro, um gerente interno embutido. Thomas Gualtieri, diretor médico do North Carolina Neuropsychiatric Clinics em Chapel Hill e Charlotte, na Carolina do Norte, oferece uma descrição excelente do lobo frontal como tendo a capacidade de formular objetivos, fazer planos para sua execução, realizar esses planos de maneira efetiva, mudar o trajeto e improvisar diante de obstáculos e fracassos, e fazer isso de forma bem-sucedida, na ausência de direção e estrutura externas. 14 Essas características são inerentes ao lobo frontal e são possíveis por causa das conexões diretas dele com todas as outras regiões distintas do cérebro. Nenhuma outra espécie que conhecemos tem essa capacidade. Seu cachorro já parou, enquanto abocanhava a comida que roubou do balcão da cozinha, para considerar os desdobramentos de seus atos? Com que frequência regulamos e repetimos sobre nossos próprios comportamentos? Com que frequência, em vez disso, estamos fazendo aquelas redes neurais funcionarem em piloto automático, vivendo em modo sobrevivência e retidamente desfrutando da curtição química de nossos vícios emocionais? Outra demonstração do poder do lobo frontal envolve a certeza e a clareza da escolha. Quando nos decidimos a respeito de algo, independentemente das circunstâncias atuais, o lobo frontal vivencia seu maior momento. Quando resolvemos com reza ser, fazer, ou mesmo ter algo, independentemente de quanto tempo isso vai levar, ou do que está acontecendo em nosso ambiente, ou de como nosso corpo se sente naquele momento em particular, colocamos essa estrutura do cérebro em ação. Em um momento assim, não nos importamos mais com o mundo externo ou como nosso corpo pode se sentir, nos alinhamos com uma representação interna ou conceito de nossa intenção. Quando nos convencemos em nossa mente, sem considerações ou preocupações com relação a como nossa escolha de fazer ou ser algo pode acontecer, o lobo frontal está então plenamente ativado. O que é mais incrível no nosso cérebro e no lobo frontal é que temos a capacidade de fazer um pensamento se tornar a única coisa que é real para nós. Por causa do tamanho do lobo frontal, os seres humanos têm o privilégio de tornar o pensamento mais importante e mais real do que qualquer outra coisa. Todos somos naturalmente programados para ser assim. Quando fazemos de nossos pensamentos tudo o que é real e prestamos atenção a eles como se o fossem, unimos as funções principais do lobo frontal em uma força tão potente quanto qualquer coisa no universo. Espero que você tenha tido na vida essa experiência, quando sua intenção, seu foco e sua vontade se alinharam. Já ouvi amigos que disputaram maratonas me dizerem que se corre uma maratona não com as pernas, mas com a mente. Minha experiência como triatleta sustenta isso. A despeito de toda evidência contrária, quando entramos nos últimos quilômetros da parte da corrida no triatlo, os relatos enviados pelas pernas implorando por mais combustível, os pés nos informando da iminente perda das unhas, o pâncreas nos informando que não é mais capaz de produzir combustível suficiente para nossos músculos famélicos, nosso cérebro ainda empurra o corpo através da linha de chegada. Esse poder da intenção é o que mais admiramos em nossos heróis. Por meio deles, podemos ver o lobo frontal em ação,
inibindo a necessidade de gratificação imediata e permitindo que o cérebro mantenha objetivos de longo prazo. William Wallace, Martin Luther King, São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e a Rainha Elizabeth I foram todos mestres do lobo frontal. Eles mantiveram foco total em um resultado pretendido, um princípio de liberdade, honra ou amor, e jamais vacilaram por muito tempo ante aquele ideal, não importando quanto as circunstâncias que enfrentassem fossem difíceis ou caóticas. Eles tinham a capacidade de intencionalmente tornar um ideal tão real que, por meio de sua constante atenção a um conceito em particular, ele se tornava mais importante do que as necessidades de seu corpo, as condições no ambiente e até o conceito de tempo. Em outras palavras, não importava se o corpo deles estivesse em perigo, qual o nível de dificuldade dos obstáculos em sua vida imediata ou quanto tempo levaria para superar as circunstâncias quase unanimemente opostas a eles. Apenas o ideal importava. Nada os tentava se desviarem de seu propósito. Sua intenção era clara, e importava mais para eles do que qualquer outra consideração. Ao longo da história, nossos heróis demonstraram foco total de pensamentos e intenções pareado com comportamentos e ações consistentes. De fato, eles moldaram a realidade para combinar com a imagem interna que haviam construído. Isso é poder de verdade, e o lobo frontal é a estrutura que nos dá essa capacidade. É isso que admiramos em segredo sobre a grandeza. Ela fala de nosso próprio potencial. Pense de novo, então, no capítulo 2 e nas pessoas que foram capazes de se curar. Quando consideramos o que elas conseguiram fazer sob a luz das diversas capacidades do cérebro, a fé em determinado resultado pode assumir um novo significado. Talvez a fé opere quando mantemos uma intenção específica em mente para um resultado e com amós e acreditamos naquele resultado mais do que acreditamos naquilo que o mundo externo está nos dizendo. Se for assim, a fé pode ser definida como a crença de que a única coisa real é o pensamento, independentemente das circunstâncias. Quando oramos a um poder superior por mudanças em nossa vida, não estamos apenas acreditando nisso e tornando o pensamento mais potente do que nossa realidade atual? O lobo frontal faz isso acontecer. É por isso que Dean, o sujeito afetado pela leucemia no capítulo 2, não foi realmente afetado por ela. Embora sua doença seguisse sem tratamento, ele já viverá muito além das expectativas de seus médicos. Ele simplesmente se convenceu de que sobreviveria, independentemente do feedback de seu corpo, como era a sua aparência no espelho, a despeito do feedback de seu ambiente, o que seus médicos lhe disseram, e sem a restrição de tempo, o diagnóstico de 6 meses de vida. As pessoas usam a expressão abrir a mente o tempo todo, mas espero que estejamos começando a entender essas palavras em outro sentido. Somos literalmente capazes de desdobrar nossas mentes e formar uma nova mentalidade para nós mesmos, exatamente como Dean fez. Podemos formar uma mente que opere independentemente das restrições usuais de tempo e do ambiente. Podemos conceber e trazer à existência uma realidade que é bem diferente daquela em que habitamos atualmente. E o primeiro passo desse processo é utilizar o lobo frontal para retomar o comando. Por que tão poucas pessoas conseguem fazer isso no nível de seus heróis? Será que aqueles heróis são dotados de estruturas cerebrais diferentes das de outras pessoas? A resposta, obviamente, é não. Aqueles heróis apenas aprenderam a viver dentro de seus lobos frontais com mais frequência do que todo mundo faz. Foco e controle de impulsos na faculdade. Conheci alguém a quem me RO como a gralha. Gralhas são pássaros aparentemente inteligentes e que apresentam intensa curiosidade. Também são famosas por serem larápias. Se qualquer objeto brilhoso e cintilante entrar em seu campo de visão, elas têm que investigar. Seus ninhos são com frequência praticamente um ferro velho de itens furtados que sua natureza curiosa as levou a roubar. Esse meu colega de classe não era um ladrão, até onde eu sabia, mas tinha a mesma natureza facilmente distraída que caracterizava seu equivalente aviário. Estávamos em um grupo de estudo juntos e era quase impossível fazê-lo se focar na tarefa à nossa frente. Não importava se nos reuníamos em um quarto do dormitório, em uma sala de conferência da biblioteca, em um apartamento fora do campus ou em um café.
Qualquer movimento ou objeto parecia prender sua atenção mais do que a matéria em questão. Os olhos dele dardejavam pela sala em um ritmo incomum. Pior, parecia que nenhum pensamento que lhe passava pela cabeça era trado e descartado como impróprio para ser vocalizado. Sua tagarelice, puro luxo de consciência, era uma série de frases sem conexão entre si. Eu sabia um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na época, e não acho que ele sofresse disso em sua forma mais pura. Mesmo assim, sua incapacidade de ficar sentado quieto e se concentrar fazia parecer que ele respondia a todos os impulsos que seu corpo e sua mente hiperativa transmitiam. Claramente ele tinha um lobo frontal, mas parecia sucumbir de forma constante a um dilúvio de chamadas para ação vindas de seu corpo. Quando somos claros sobre o que queremos, o lobo frontal proíbe qualquer coisa de nos distrair de nosso propósito e intenção. Com que frequência estamos alinhados para essa função do lobo frontal? Imagine como você poderia reagir ao cenário a seguir. Em uma manhã de sábado, às 10 horas, você sai para enviar um presente de aniversário para sua mãe pelo correio. Ela mora a mais de 950 quilômetros de distância, e o aniversário dela é dali a 5 dias. A agência do correio estará fechada na segunda, por causa de um feriado, então hoje é sua única oportunidade de enviar o presente para que ele chegue a tempo. Depois de completar sua tarefa, você tem que encontrar seu marido para o almoço ao meio-dia. Seu lobo frontal tem uma imagem clara do que você precisa realizar no futuro próximo. No caminho para a agência do correio, você vê que sua loja preferida está com uma liquidação em todos os itens de primavera que você adora. A imensa faixa de liquidação da loja é um estímulo externo que dispara uma resposta. Qual dessas ações você adotaria? Ação A. Você está tão empolgada que se esquece da intenção inicial, e seus sentimentos sobrepujam seu propósito original. De imediato, você entra no estacionamento da loja para comprar. Quando finalmente olha para o relógio, são 2 da tarde. A agência do correio está fechada, e você perdeu seu encontro do almoço. Se você seguiu essa opção, foi isto que aconteceu. Quando você descobriu a liquidação em sua loja preferida, esse estímulo externo se provou uma distração tamanha que o disciplinador do cérebro parou de conter sua mente e impedi-la de vagar para outros estímulos. O controle de impulsos se perdeu, assim como seu foco no plano original. Suas prioridades mudaram, e comprar se tornou a nova ação intencional de seu lobo frontal. Como resultado, seu comportamento deixou de combinar com seus objetivos iniciais. Seus sentimentos imediatos de gratificação e necessidade de curto prazo cancelaram a ausência de sentimentos relacionada à sua intenção de longo prazo. Você não tomou uma nova decisão de reagendar o encontro no almoço com seu marido, você nem analisou as consequências futuras com relação ao presente de sua mãe, e, acima de tudo, outras pessoas foram afetadas por seu comportamento distraído. Ação B. Sentindo o impulso de conferir a liquidação, você engaja seu lobo frontal e olha o panorama de possibilidades. Ele traz uma imagem mental da natureza urgente de suas tarefas. Você pesa suas prioridades e decide seguir seu plano de ação original. Entretanto, seu lobo frontal lhe oferece uma opção que resolverá seu conflito e acrescenta novas intenções à sua lista. Depois de almoçar com seu esposo, você vai passar a tarde na liquidação. Isto é o que aconteceu se você escolheu a ação B. Seu córtex pré-frontal lhe permitiu manter seus objetivos internamente visualizados para que suas ações combinassem com aquelas intenções. Dessa forma, o lobo frontal restringe o cérebro de prestar atenção a estímulos externos que não digam respeito a nossas metas. Somando-se a isso, o lobo frontal nos dá a força interna para não reagir a estímulos que criam sentimentos de gratificação imediata. Em vez disso, nosso lobo frontal nos dá a capacidade de nos apegar a sonhos, ideais, propósitos e metas de longo prazo, em vez do que pode ser mais agradável no momento. Ele nos impede de ceder a nossas reações rápidas e instintivas. A ação A é típica de alguém facilmente distraído por estímulos externos. É assim que podemos passar por nossos dias se não engajarmos o lobo frontal.
Podemos nos tornar facilmente distraídos por oportunidades ou circunstâncias familiares em nosso mundo externo que não combinam com nossa intenção interna original. Fazemos isso porque queremos a sensação de prazer imediato, em vez de ter a capacidade de escolher além dos sentimentos familiares do corpo disparados por algo no ambiente. Alguma parte do cérebro tem que ser capaz de tratar a enorme quantidade de estímulos que recebemos diariamente e manter nossa atenção nos estímulos mais importantes com base em nosso livre-arbítrio, nossa escolha e nossos objetivos mais importantes. Em outras palavras, alguma parte de nosso cérebro tem que agir como uma triagem, possibilitando que processemos toda essa informação. Por exemplo, agora mesmo há sons ao seu redor, aos quais você não está prestando atenção. Se você parar para ouvir, notará algo que não estava em seu foco até segundos atrás. Seu cérebro vinha processando essa informação porque a estava ouvindo, mas foi só quando você passou sua percepção consciente para aquele som que se tornou de fato capaz de ouvir esse estímulo auditivo. O lobo frontal nos dá a capacidade de escolher a quais estímulos queremos prestar atenção, monitorando diversos sinais do mundo externo. O lobo frontal e o foco. O que acontece, então, com nossa capacidade de foco quando ativamos o lobo frontal? Quando estamos nos concentrando, prestando atenção ou aprendendo com muita intenção e foco total, o lobo frontal evita que nosso cérebro se distraia da atividade de nossa escolha. Para impedir que nossa mente se distraia, o lobo frontal desconsidera sinais do corpo relacionados a sentir emoções e perceber o ambiente. Tão importante quanto isso, nosso lobo frontal abaixa o volume, contendo aquelas regiões do cérebro que lidam com informações motoras, assim como sensoriais. Ele também aquieta o córtex motor, de modo que, quando estamos prestando atenção ou nos focando, tendemos a ficar muito quietos. Isso ocorre porque as funções motoras para aquela parte do cérebro são desaceleradas ou desligadas, passamos, na verdade, para um estado de transe, e o corpo nos acompanha. Não existe mais nenhuma mente nos centros de movimento do corpo do córtex motor. Quando os circuitos sensoriais esfriam, é como se não sentíssemos nem percebêssemos mais o ambiente nem o corpo, porque não existe mente sendo processada na área de sentimento do córtex. Se também não estamos mais ligando os circuitos do córtex visual, pararemos de ver o mundo externo e nossos pensamentos assumirão o palco principal de nossa mente. Se não estivermos mais ativando redes neurais no córtex auditivo, não estaremos mais cientes dos sons, como carros passando em frente à nossa casa. Até os centros emocionais são esfriados no cérebro límbico. Como resultado, aquilo em que estamos pensando ou nos focando se tornará mais real para nós que o mundo externo. Conforme essas redes neurais vão sendo desligadas pelo lobo frontal, deixamos de processar qualquer nível de mente ou consciência naquela parte do cérebro e, portanto, não estamos mais conscientes do corpo, do ambiente, ou mesmo do tempo. Nosso lobo frontal também coloca as rédeas em outras partes do cérebro para inibir a mente devagar para memórias e associações, outros pensamentos ou estímulos externos não relacionados ao assunto em questão. Por exemplo, ela restringe o papel associativo do lobo temporal devagar para imagens e suas emoções relativas que não tenham conexão com o assunto do foco. Digamos que decidimos nos concentrar em mudar nossos pensamentos e ações relacionados ao sofrimento e reclamação constantes de nossa irmã. Nosso lobo frontal é a área do cérebro que mantém nossos pensamentos em alinhamento com nossa meta inicial, e isso fará com que não nos desviemos daquele caminho. O lobo frontal começa a reunir dados e nos faz começar a pensar sobre como vamos querer nos comportar, com base em nossas experiências passadas e nossa base de conhecimento losóco. Nossa intenção está agora ganhando vida, se estivermos focados. Mas e se, quando começamos a pensar em novas formas de nos comportar perto dela, começarmos a fazer algumas associações passadas em nossa mente que tenham relação com nossa irmã, mas nenhuma relação com nossa intenção? Em questão de minutos, nossa mente vai desde como vamos pensar e nos comportar perto dela até todas as vezes que ela nos culpou por tudo que deu errado com ela em nossa infância, desde a bicicleta que nós dois compartilhávamos e que era motivo de brigas enquanto crescíamos, a dúvida sobre se a bicicleta era vermelha ou rosa,
A vez que caímos da bicicleta quando tínhamos 12 anos, a lembrança do evento da nossa internação no hospital, a comer sorvete que o nosso tio Frank comprou para nós, até pensar onde aquele tio está hoje em dia, você entendeu a ideia. Seu pensamento original era mudar suas ações relacionadas com sua irmã. Quando se deu conta, você estava comendo sorvete com o tio Frank. É o lobo frontal que impede sua mente de se mover em circuitos associativos e memórias que levam para longe de nossos processos de pensamento iniciais. Se temos a intenção forte de manter uma imagem em mente, o chefe vai evitar que a imagem se apague. Ele faz isso reduzindo os sinais para o cérebro em questão de segundos. Os cientistas chamam isso de reduzir a relação sinal-ruído. Para nossos propósitos, chamaremos de reduzir o volume dos estímulos externos. No caso de uma pessoa que está passando por uma resposta emocional explosiva a um aborrecimento menor, os sinais que o corpo está enviando para ela são tão altos e tão persistentes que o lobo frontal não consegue manter um ideal maior mente em foco. As substâncias químicas estão descontroladas pelo corpo e pelo cérebro, e o sistema nervoso autônomo tomou o controle para poder cumprir as exigências do corpo. Conforme discutido, entretanto, o lobo frontal pode tornar um pensamento consciente tão importante que, com efeito, nada mais existe. Essa imagem interna consome tanto de nossa atenção consciente que parece que o mundo externo desaparece. Se conseguíssemos invocar as habilidades de nosso lobo frontal, poderíamos desconectar as distrações e maus comportamentos de nossa família e realizar tudo o que precisamos fazer. Todos aqueles outros pensamentos sobre nossa família e eventos recentes iriam, de certa forma, deixar de existir. A religião e o cérebro por muito tempo, o mundo espiritual e, mais especificamente, as experiências transcendentes que muitas pessoas experimentam em um estado de êxtase espiritual foram considerados como algo fora do reino do biológico, do natural, ou de qualquer coisa real. Uma nova área de estudo, chamada neuroteologia, viveu uma explosão ao longo dos últimos anos. Pesquisadores, o mais proeminente dentre eles Andrew Neverg, M.D., da University of Pennsylvania, buscaram quantificar experiências espirituais e aprender o que acontece no cérebro de budistas tibetanos enquanto eles meditam e de freiras franciscanas enquanto elas oram, por exemplo. Empregando técnicas sofisticadas, entre elas as neuroimagens por SEC que usam um marcador radioativo, nos cérebros dos participantes que estão passando por uma, assim chamada, experiência mística. Neverg e outros identificaram as regiões do cérebro ativas durante essas experiências. Trabalhando com participantes em um profundo estado meditativo ou de oração, eles determinaram que o feixe de neuroníons no lobo parietal superior, a área de associação com orientação, fica silencioso durante esses períodos de concentração e foco intensos. Como poderíamos esperar, o lobo frontal se acende em atividade. O centro de associação e orientação está envolvido em nos localizar no tempo e no espaço, estabelecendo como nosso corpo está ciclicamente orientado no espaço e delineando para nós onde nosso corpo começa e termina. Com a atividade silenciada naquela área, não é de se espantar que as pessoas vivenciem uma sensação de unicidade com o universo. O líder da sinfonia do cérebro, embora esteja envolvido na concentração focada ativa, silencia o centro que delineia as fronteiras do corpo, como se silenciasse a seção de sopro da orquestra. O lobo frontal também suspendeu nossa sensação de estar localizado em um tempo e espaço específicos. Então aqui estamos nós, sem uma fronteira entre nós e os outros e o ambiente, sem nenhuma noção de tempo ou espaço, sem noção de nós mesmos, e, como diz o Dr. Neverg, começamos a perceber o eu como inito e intimamente interconectado com tudo e todos. 15 Tendo trabalhado com pessoas capazes de grande concentração e foco, habilidosas em observar e possuidoras de uma noção altamente desenvolvida de autoconsciência, esses pesquisadores provaram que existe uma correlação direta entre contemplação espiritual e atividade cerebral alterada. Embora em um estado de contemplação intensa, as experiências da mente são tão reais a esses meditadores quanto a paisagem vista de nossa janela. Conectar a experiência espiritual a uma função neurológica não significa, necessariamente, que as experiências existam apenas na mente ou que as mudanças neurológicas causem a experiência.
O cérebro pode estar percebendo uma realidade espiritual, lembre-se, sempre que vivenciamos algo e armazenamos isso no cérebro como memória, por meio da associação, podemos reviver aqueles sentimentos e associações quando o gatilho ambiental certo acontece. Se entrássemos na casa de nossa mãe e sentíssemos o cheiro de frango frito, fossemos até a cozinha e víssemos o frango esfriando em um prato e então pegássemos um pedaço e provássemos dele, todos os nossos córtices associativos estariam disparando e frangos fritos do passado poderiam surgir em nossa mente como o fantasma de Jacob Marley. Certas mudanças neurológicas estariam ocorrendo, e se um cientista nos injetasse com um radioisótopo naquele momento de devaneio gustativo e submetesse nosso cérebro a uma PET scan, ele poderia produzir uma imagem de nosso cérebro sob a influência do frango frito. Isso não quer dizer que o frango não existia na realidade. Por que uma experiência religiosa e uma resposta neurológica espiritual em particular seriam diferentes? Um mundo que desaparece quando estamos seguindo pela estrada e pensando em algo que tem importância e significado para nós, podemos dirigir por 50 ou 60 quilômetros sem lembrança absolutamente nenhuma do mundo externo. Isso porque nosso lobo frontal silencia todas as outras áreas do cérebro, e nossa imagem interna do que estamos pensando se torna mais real do que o mundo externo. Quando isso acontece, o cérebro literalmente cai inconsciente do tempo, porque perdemos a noção do tempo, perdemos a percepção do ambiente, não vemos nada, porque nosso córtex visual é desligado, e não temos nenhum conceito de nosso próprio corpo. De fato, não sentimos mais que estamos em nosso corpo, tudo o que vemos é aquele pensamento importante em nossa mente. Esse processo é chamado de dissociação. Ele ocorre quando nos dissociamos naturalmente das sensações constantes do corpo no mundo externo e no tempo linear. Deixamos de associar nossa noção de nós mesmos com nosso ambiente. O que é incrível é que nos dissociamos o tempo todo em nossas vidas normais. Quando isso acontece, o operador, o lobo frontal, está desconectando todas as linhas telefônicas para que possamos prestar atenção aos pensamentos mais importantes sem nos distrair. Quando o lobo frontal assume o comando, abandonamos muitos de nossos circuitos neurológicos e redes neurais, estamos nos desconectando do eu sináptico, a identidade pessoal mapeada no resto do cérebro. Na verdade, saímos do panorama do eu, com todas as suas associações sensoriais e suas associações aos eventos e memórias de pessoas e coisas. Em um momento e local específico abandonamos nossas associações com a totalidade do que compõe nossa identidade individual. 16 Portanto, não apenas nos dissociamos de nosso corpo, do mundo externo e de nossa noção de tempo. Deixamos o domínio de como estamos programados como pessoas com uma história. Perdemos a associação com o eu e passamos de ser alguém, com todas as suas identificações, para ser ninguém. Desaparecemos. Esquecemos nosso eu e como lembramos ser o nosso eu. Em vez disso, literalmente nos tornamos o pensamento que está em nossa mente. Essa capacidade natural que temos quando nossa identidade desaparece enquanto estamos dirigindo nosso carro é a mesma ação deliberada que usamos para reprogramar nosso cérebro. Recentemente tive problemas com o motor do meu carro e o levei ao mecânico da vizinhança, famoso na área como um guru da oficina. Visto de fora, não se esperaria que haveria algo ou alguém especial presente no local, mas, quando conversei com ele, fiquei impressionado pela intensidade de seu olhar. Depois que descrevi os sintomas por um instante, porém, aquela intensidade desapareceu e foi substituída por um olhar praticamente vazio. Tive a distinta impressão de que ele e eu não habitávamos mais o mesmo tempo e o mesmo espaço. Quando ele me disse para dar partida no carro, fiquei ao lado dele enquanto ele escutava com a cabeça inclinada para o lado, lembrando muito o cachorro no antigo logotipo da gravadora RCA. Perguntei a ele se ouvia o mesmo ruído metálico agudo que eu, mas não tive resposta, e aquele olhar vazio ocupou seu rosto outra vez. Eu poderia dizer que ele estava analisando os dados, especulando as causas possíveis para o ruído e fazendo um inventário completo de possibilidades e soluções. Meu mecânico estava comparando esse ruído com outros sons similares que ele ouvirá nos 30 e tantos anos que trabalhava no ramo. Todas essas experiências continuaram a disparar aquelas células nervosas, e, como sabemos,
células nervosas que disparam juntas se conectam umas às outras. Apesar de os problemas do meu carro não serem de natureza elétrica, meu mecânico tinha um feixe de circuitos neurais conectados que estavam processando um luxo de consciência, pronto para diagnosticar qualquer problema que meu carro pudesse apresentar. Pensei em minhas experiências na concessionária onde eu levava meu carro no passado, em que a primeira coisa que os técnicos faziam era conectar o carro a uma máquina de diagnóstico. Aqui uma máquina de diagnóstico mais altamente sofisticada, com uma capacidade de memória bem maior, estava em serviço. Cada máquina compartilhava uma característica similar, redução do campo de dados recebidos para aqueles que lhes permitissem resolver o problema em questão. Meu mecânico local fez exatamente isso, e o motor está livre de problemas desde então. Música para os meus ouvidos. Meu cachorro, Scacus, e eu estávamos sentados junto da lareira certa noite no meio do inverno. James Taylor cantava Sweet Baby James ao fundo e eu, mais uma vez, estava maravilhado com a delícia que tinha cá do meu molho italiano. Enquanto olhava para Scacus, eu me perguntei se ele ouvia Taylor dizendo as coisas como elas são ou se ele podia apreciar o ritmo de Carolina em My Mind. O que eu quero dizer é, eu sei que ele pode ouvir, mas será que ele é capaz de compreender e assimilar esses sons do ambiente como significado? Ele consegue distinguir música de ruídos que não sejam música? Ele consegue ouvir música? Sabemos que, ao longo da evolução, todas as espécies respondem a seu ambiente e então desenvolvem anatomia e fisiologia especializadas durante gerações para se adaptar aos estímulos ambientais para a sobrevivência. Em outras palavras, o lento processo da evolução ao longo de centenas de milhares de anos fez de Scacus, ou qualquer outro cão, aliás, mais capaz de ouvir sons do que os humanos. Isso é a evolução, não é? Contudo, apesar de sua capacidade de ouvir uma ampla gama de sons ser maior do que a minha, ele certamente tem orelhas maiores do que as minhas, ele ainda pode não estar ouvindo a música. Scacus nunca sentiu, e talvez nunca venha a sentir, uma necessidade de ouvir rock and roll. Ele só precisa de acuidade para sons agudos, e isso é uma exigência genética para guardar, caçar e avaliar seu ambiente AM de detectar predadores. É a vida de um cachorro. Então, a questão se mantém, será que ele ouve a música? Talvez o cérebro dele simplesmente não seja programado para James Taylor. Música pode ser simplesmente harmoniosa demais para ele ouvir. O cérebro de Scacus é condicionado para perturbações ou mudanças em seu mundo externo. Ele ouve a música sendo desligada e, pelos mesmos meios, talvez ouça a música quando ela é colocada, a princípio. Se eu mudar o volume da música, isso talvez chame a atenção dele também. Seu cérebro, porém, provavelmente ignora a música que estou ouvindo, porque ela não é importante para ele. Não é um som que seu cérebro, ou o cérebro de qualquer cachorro, precisa ouvir conscientemente. Por outro lado, assim como nós, humanos, provavelmente nunca prestamos atenção ou ouvimos o telefone tocar na mesa do nosso colega de trabalho enquanto trabalhamos em nosso computador, nós podemos ouvir nosso próprio telefone quando ele toca. Nosso telefone é importante o suficiente para chamar nossa atenção, e esse fenômeno sugere que algo está acontecendo. O som do nosso próprio telefone diz para nossa atenção, consciência ou foco. As orelhas de Scacus captam muitos tipos de sons, ser capaz de girá-las como uma antena é um belo truque, e essa informação é transmitida ao cérebro. Entretanto, seu cérebro ignora minha música porque sua percepção não está presente com esses estímulos. Ele não ouve a música porque seu lobo frontal não é desenvolvido bastante para integrar esses sons relativamente novos em significado. Seu cérebro canino é programado para reação, não integração. Para Scacus, a música não existe. Talvez o mesmo valha para seres humanos. Talvez, conforme a evolução humana prosseguiu por eras, nós ignoramos bilhões de dados porque não achamos que essa informação fosse importante para nós. Se for assim, talvez estejamos perdendo ótimas oportunidades, muito além do que pensamos saber. E se todos aqueles dados já existirem para nosso cérebro processar, e fazer isso for tão simples quanto decidir onde focar nossa percepção?
A genialidade pode estar ao alcance de nossas mãos. No fluxo já ouvimos atletas descreverem o fenômeno de estar no fluxo. Um jogador de beisebol no meio de uma maré de sorte fala sobre um arremesso se aproximando que parece ter o tamanho de uma toranja. Michael Jordan falou sobre ter a sensação de que seus lançamentos simplesmente não tinham como errar a cesta, como se a cesta fosse do tamanho de uma lata de lixo. Nos dois casos, o ruído do público, os outros jogadores em campo ou na quadra, até o próprio local da partida, pareciam desaparecer. Nada existia além da bola e do taco, ou da bola e da cesta. A maioria de nós vivenciou uma ocorrência semelhante, quando aquilo em que vínhamos trabalhando se torna a única coisa em nosso campo de visão e todas as outras visões e sons desaparecem. Entramos no fluxo. Estamos lá apenas de forma intermitente, mas, se pudermos aprender a usar as rédeas de nossa atenção e nossa habilidade de estarmos presentes, podemos estender a duração e a frequência de nossas estadias no estado de Osho. Quando estamos tão focados que ficamos inconscientes de todos os estímulos externos, exceto os poucos que consideramos mais vitais, começamos a notar que nossa noção de tempo se desacelera e nossa percepção de objetos no espaço parece se distorcer. Quando nada mais existe para o cérebro, exceto uma única ação ou intenção, parece não existir mais futuro nem passado, sucesso nem fracasso, certo ou errado, existe apenas este momento, agora mesmo. Perdemos a noção das fronteiras entre o eu e o não eu. Quando o foco de alguém está tão resoluto e móvel que a pessoa pode transferir toda a sua atenção da identidade para um pensamento, ação ou objeto, seu lobo frontal latrará todos os estímulos sensoriais aleatórios no ambiente. 100% da atenção do cérebro se torna centrada na relação entre pensamento e ato. Em essência, a identidade da pessoa já não é mais o eu com uma história. Em vez disso, sua nova identidade se torna o pensamento ou a intenção que ela está mantendo. Sua mente se torna unicada com, o que quer que ela esteja focando. Seu cérebro e sua mente não estão mais disparando as redes neurais que compõem a identidade básica da pessoa, ela não está nem sequer repetindo o passado. A mente está agora na melhor posição para aprender, criar e realizar uma habilidade intencionalmente. O lobo frontal é aquela parte do cérebro que nos permite estar completamente no momento presente. Nova esperança no transtorno do déficit de atenção. A incapacidade de prestar atenção não é piada. Há uma condição do lobo frontal que foi reconhecida como um problema clínico e foi chamada de transtorno de déficit de atenção, TDA. 17 Segundo a extensa pesquisa de Daniel G. Amen sobre os 6 tipos de TDA. Esse problema ocorre quando o córtex pré-frontal não funciona de maneira apropriada em situações nas quais a pessoa está tentando se concentrar e focar. A maioria dos estudos demonstrou que as causas do TDA são principalmente genéticas. Outros casos resultam de lesões na cabeça que envolvem impacto direto no crânio. Algumas pessoas que sofrem de TDA são usuárias de drogas e álcool, enquanto outras são alcoólatras. Somando-se ao componente médico, alguns especialistas também arrão que o TDA é causado por uma falta de estrutura social adequada durante o desenvolvimento na infância. O TDA é um problema clínico real. As técnicas de imagiologia cerebral mais recentes mostram como os portadores de TDA lutam intensamente quando iniciam a concentração. Em vez de a atividade aumentar no lobo frontal com a concentração em algo novo, o TDA tem o efeito exatamente oposto. Testes clínicos conduzidos em pessoas com TDA mostram que, quando elas se concentram, há uma quantidade reduzida de luxo sanguíneo no cérebro para os lobos frontais. Estudos com imagiologia cerebral demonstraram de forma clara que, quanto mais os portadores de TDA tentam focar, pior fica o luxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, até finalmente parar. Muitos dos sintomas de TDA são quase os mesmos dos indivíduos com danos ao lobo frontal decorrentes de cirurgias ou lesões, tempo de atenção curto, dificuldade para aprender a partir de experiências, pouca habilidade organizacional, tendência a se distrair com facilidade, baixo nível de habilidade de planejamento, incapacidade de se focar em tarefas e terminá-las, falta de controle sobre suas ações e propensão a ficar tão inchados em suas opiniões e ações que não se dispõem a fazer concessões em
seus comportamentos, mesmo sabendo que esses comportamentos não são bons para eles. Pessoas com TDA parecem normais porque conseguem funcionar dentro de tarefas rotineiras que já estão conectadas no resto do córtex. Quando se trata de combinar suas representações internas com seu comportamento, focar tarefas inéditas ou organizar suas vidas, é evidente que os portadores de TDA vivenciam problemas sérios. Por exemplo, quase metade dos meninos hiperativos com TDA sem tratamento será presa por algum crime. Metade de todos os presidiários têm TDA. Pouco mais de um terço de todos os indivíduos com TDA não chega a terminar o ensino médio. Pouco mais da metade abusa de álcool e drogas. E pais de crianças com TDA se divorciam em uma taxa 3 vezes maior do que a vista em famílias sem TDA. Por meio da tecnologia de neuroimagem funcional mais recente, pesquisadores dedicados e alguns médicos empenhados descobriram que, quando o lobo frontal apresenta anomalias, vários tipos diferentes de TDA podem se manifestar. Se o maestro do cérebro está prejudicado, ele não consegue orquestrar o cérebro inteiro em harmonia. Como resultado, os vários centros no cérebro se tornam hiper ou hipoativos. Lembre-se, o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro. Assim, se o lobo frontal não está funcionando adequadamente, os pesquisadores podem observar como outras áreas do cérebro são influenciadas. Isso cria tipos diferentes de TDA. Segundo o Dr. Amen, neurocientista clínico e célebre autor de diversos livros sobre TDA, ansiedade, depressão e imagiologia cerebral, os sintomas de TDA estão agora sendo correlacionados com diferentes padrões de imagem cerebrais. Por exemplo, um tipo específico de TDA chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDA, afeta milhares de pessoas nos Estados Unidos. Suas características mais comuns incluem a incapacidade de controlar suas ações e de manter o comportamento apropriado em contextos sociais. Pessoas com TDA tendem a agir de maneira descontrolada em situações de sala de aula, desar regras em casa e até tomar certas liberdades sem pedir permissão. Considerando nossa compreensão atual do lobo frontal, é bem fácil ver que crianças ou adultos com TDA não conseguem se abster de realizar ações em resposta a seus pensamentos impulsivos. Eles estão sempre encrencados, e a curtição emocional que recebem de circunstâncias estressantes é suficiente para aumentar sua percepção com um belo coquetel de adrenalina. A dose de adrenalina é exatamente o que eleva sua percepção, logo, desperta seu cérebro por alguns momentos. Uma vez que tenham recebido sua dose e ela tenha se esvaído, eles invariavelmente estarão encrencados, porque precisarão de um estímulo maior para ter uma curtição maior. A bênção é que os tratamentos que são administrados usando diferentes medicamentos estão agora sendo combinados com esses padrões cerebrais individuais. Existe esperança. Em anos mais recentes, temos visto avanços incríveis no diagnóstico e tratamento de TDA. O lobo frontal e o livre-arbítrio. Um dos atributos humanos que mais nos separam das outras espécies é o livre-arbítrio, nossa capacidade de determinar um curso de ação livre das restrições impostas sobre os animais por seus impulsos de motivação biológica. O debate em torno do quanto somos verdadeiramente livres está além do escopo deste capítulo, mas o relacionamento entre o lobo frontal e nossas escolhas livres é bem íntimo. O lobo frontal nos permite fazer escolhas conscientes, baseadas não na memória, mas sim na capacidade de escolher o que queremos. Se fazemos escolhas baseadas na memória, não estamos empregando o lobo frontal em um grau elevado. Porém, quando temos que pensar e fazer escolhas que estão fora de nossa memória, a caixa daquilo que sabemos, o lobo frontal está em seu estado elevado. Pesquisadores têm conduzido experimentos que demonstram que o lobo frontal está mais ativo durante uma tomada de decisão com livre-arbítrio. As escolhas que esses participantes eram não envolvem respostas claramente certas ou erradas, mas sim situações ambíguas nas quais a escolha é feita com base naquilo que os participantes gostariam mais. 18 é o Conan Goldberg, professor na New York School of Medicine. Demonstrou em alguns de seus experimentos que os lobos frontais são essenciais para a tomada de decisão com livre-arbítrio. Ele reuniu um grupo de participantes e mostrou a eles um símbolo geométrico, pedindo-lhes em seguida para escolher uma das duas opções na forma de desenhos pictóricos adicionais.
Os participantes eram informados claramente de que nenhuma resposta estava certa ou errada. Suas escolhas e suas respostas eram apenas uma questão de preferência pessoal. Eles eram encorajados a escolher como quisessem. Também eram informados de que passariam por vários testes, e que não haveria dois testes exatamente iguais. É aqui que a coisa cai interessante. Goldberg usou dois tipos de pessoas nos experimentos. Um grupo consistia em indivíduos saudáveis, sem nenhum histórico neurológico de doença, e o segundo grupo consistia em pacientes com vários tipos de danos cerebrais. O que ele descobriu foi que pessoas com danos nos lobos frontais vivenciavam uma dificuldade dramática para formular respostas, enquanto pessoas com danos em outras áreas do cérebro tinham pouca ou nenhuma deficiência em suas decisões de livre-arbítrio. Em outras palavras, as pessoas com lobo frontal danicado tinham dificuldades para escolher livremente o que elas gostavam. Os participantes com outras áreas cerebrais lesionadas, assim como os participantes normais, não tinham dificuldade alguma para completar esse exercício. O Dr. Goldberg então deixou o teste ainda mais avançado. Ele disse aos pacientes com lesões no lobo frontal que fizessem a escolha mais semelhante ao alvo, e depois disse a eles que escolhessem o mais diferente do alvo. Ele fez o mesmo com os participantes com cérebros sadios e os utilizou como grupo de controle. Esses eram testes simples de familiaridade, conhecidos. Sob essas condições de teste, sem escolhas ambíguas a fazer, os pacientes com lesões no lobo frontal realizaram as tarefas tão bem quanto o grupo de controle. Esse experimento gerou duas conclusões distintas. Os lobos frontais são eminentes em situações de tomada de decisão de livre-arbítrio, especialmente quando cá por conta do indivíduo decidir como interpretar situações nas quais existe mais de um desfecho conclusivo. Em segundo lugar, os lobos frontais não são mais essenciais quando as situações são reduzidas ao simples ato de uma resposta correta ou incorreta. Talvez tomar a decisão certa, então, pode não demandar um pensamento tão altamente evoluído quanto tomar uma decisão de livre-arbítrio. O estudo também revelou que, quando tomamos decisões com base naquilo que já sabemos e temos vinculado no neocórtex, aquelas redes neurais familiares, não apenas não ativamos mais o lobo frontal, como ainda não demonstramos livre-arbítrio nenhum. Em outras palavras, quando não temos o lobo frontal ligado, pensamos que estamos escolhendo livremente quando, na verdade, estamos escolhendo com base nas escolhas limitadas dos dados que nos são familiares. Em vez disso, dependemos de um maquinário baseado na memória existente ser ativado, com base em nossa capacidade de escolher o que já sabemos, em vez de qualquer nova informação que temos o potencial de aprender com o lobo frontal. É preciso pouquíssima atividade cerebral no lobo frontal para escolher uma situação conhecida, comum, familiar, rotineira. Logo, embora pensemos estar fazendo uma escolha baseada no livre-arbítrio, talvez estejamos apenas escolhendo o que já conhecemos, e essa não é uma escolha de livre-arbítrio, de forma alguma. Em vez disso, é somente o reconhecimento de um padrão. É resposta e reação, não livre-arbítrio. Com que frequência fazemos isso em nossa realidade diária? Será que as escolhas que fazemos entre certo e errado, bom e ruim, esquerda e direita, sucesso e fracasso estão nos forçando a nos comportar como se tivéssemos uma lesão no lobo frontal? Por exemplo, quando reconhecemos situações familiares, essas situações conhecidas ativam as redes neurais associadas existentes, o que por sua vez nos faz pensar e nos comportar de maneiras iguais àquelas com que fomos programados. E isso quer dizer que não usemos uma escolha livremente? Teremos, em vez disso, iniciado uma resposta conectada a um programa automático, que começa a processar informações no cérebro de maneira inconsciente e automática. Caso seja assim, talvez a propaganda seja apenas um modo de codificar repetitivamente a memória de um produto no cérebro de forma tão permanente que, quando surge uma situação em que precisamos realizar uma ação, nos lembramos do padrão neurológico mais imediato que atenda à nossa necessidade. Nesse caso, nenhum livre-arbítrio está envolvido. Em vez disso, estamos apenas respondendo a um estímulo a partir de uma variedade limitada de padrões pré-programados.
É preciso esforço para pensar e contemplar novas possibilidades que existam além do certo e do errado e além das escolhas conhecidas. Isso significa que temos que interromper os programas que estão já embutidos em nosso cérebro. Quando o lobo frontal não é ativado, podemos responder apenas ao que sabemos e o que já está armazenado em nosso cérebro, e sempre escolheremos o que já sabemos. Achamos que estamos escolhendo, mas na verdade estamos apenas usando mecanismos de resposta automática projetados para gratificação e alívio imediatos. Nesse caso, então, nossas respostas emocionais, aquelas que são tão repetitivas, rotineiras e previsíveis, aquelas nas quais podemos dizer que estamos viciados, são um produto da inação entorpecente do lobo frontal. Se o lobo frontal está adormecido, nós também estamos. O lobo frontal e a aprendizagem deveríamos pensar duas vezes sobre os meios atuais de testagem nos sistemas educacionais contemporâneos. Muitas vezes, os alunos memorizam materiais apenas para poder dar a resposta certa, e, quando fazem uma prova, tudo o que precisam fazer é regurgitar essa informação. Originalmente, os estudantes tinham que usar o lobo frontal para estudar e memorizar o material. Entretanto, escolher a resposta correta em uma prova requer pouquíssimo uso do lobo frontal. Outros tipos de avaliações de aprendizado, como perguntas com resposta dissertativa, requerem muito mais do lobo frontal e, portanto, do estudante. Quando se fazem perguntas abertas aos estudantes, eles precisam formular respostas com base naquilo que aprenderam. Essa abordagem demanda considerar toda a informação aprendida originalmente, pensar nas possibilidades e potenciais e reformular o material em uma compreensão maior. A essa altura, os alunos estão usando o lobo frontal em seu maior grau. Utilizar o método socrático e sua dependência de questões nos tira do conhecido e desa nossas presunções, um jeito excelente de evitar a recitação automática que caracteriza tanto de nosso sistema educacional e que subutiliza tão duramente o lobo frontal. O lobo frontal e evolução. Imagine que estamos trabalhando em um emprego novo, carregando itens para um depósito no porão. Da primeira vez que descemos as escadas, batemos a cabeça em uma viga baixa. Experimentamos uma dor imediata. Quando saímos do porão, olhamos para cima, para a viga, frustrados, e notamos o quanto ela é realmente baixa. No térreo, apanhamos mais objetos para levar ao porão. Conforme iniciamos a descida, começamos a conversar com um colega de trabalho sobre o jogo de futebol da noite passada. Esquecendo do limiar baixo, batemos a cabeça uma segunda vez. Sentimos ainda mais dor no mesmo lugar do ferimento anterior. Dessa vez, paramos, tomamos nota mentalmente daquela viga, ouvimos nosso diálogo interno nos dizendo para prestar atenção da próxima vez, e dirigimos nosso lobo frontal a estar mais presente e consciente do que estamos fazendo. Na terceira vez que descermos as escadas, o CEO do nosso cérebro nos lembrará de baixar a cabeça. Ao nos dar a capacidade de aprender com os erros, o lobo frontal tem sido crucial para nossa sobrevivência e evolução como espécie. Quando ativado, ele nos libera de resultados rotineiros ou repetitivos, concedendo-nos uma percepção mais avançada para que possamos vivenciar um desfecho diferente. Se uma espécie é sujeita a estímulos ambientais externos repetitivos ao longo de várias gerações, com o tempo essa espécie se adaptará a esses estímulos. A genética daquela espécie mudará para sustentar um novo estado interno, que ajudará a espécie a sobreviver mediante aqueles estímulos externos por gerações. Isso é chamado de sobrevivência da espécie. É um processo lento e linear para a maioria das espécies. O lobo frontal humano nos permite transcender o processo lento e linear da evolução e avançar além da progressão natural da adaptação usada pela maioria das espécies. Ele nos dá a capacidade de aprender e nos adaptar em um padrão tão não linear que podemos efetuar mudanças imediatas por meio de nossos pensamentos e ações. Nossas memórias, portanto, servem como um alicerce para que possamos fazer um trabalho melhor em circunstâncias semelhantes. Essa evolução não linear nos permite modificar nosso comportamento e criar uma gama completamente nova de experiências em apenas uma vida.
Item, 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 lobo frontal. Ligado ou desligado? A seguir, uma lista simplificada do que podemos fazer ou ser quando nosso lobo frontal está ativado. Atenção deliberada e um período mais longo de atenção. Contemplação de possibilidades, atuação sobre elas. Determinação. Clareza. Alegria. Habilidades aproveitáveis. Adaptabilidade. Capacidade de aprender com os erros e fazer as coisas de modo diferente da próxima vez. Capacidade de planejar um futuro e se ater ao plano projetado. Foco. Revisão diária de opções. Senso de si mesmo fortalecido. Capacidade de tomar providências para atingir objetivos. Comportamento disciplinado. Capacidade de construir opções melhores a partir de experiências anteriores. Habilidade de manter um ideal, independentemente de circunstâncias externas. Capacidade de tornar sonhos, metas e intenções mais reais do que o mundo externo e o feedback do corpo. Concentração a ponto da exclusão de tudo mais. Capacidade de continuar presente com o eu e os pensamentos internos. Proatividade. Individualidade. Agora, aqui está uma lista do que podemos fazer ou ser quando nosso lobo frontal não está funcionando de modo pleno. Inquieto e preguiçoso. Sem inspiração nem motivação, sem iniciativa. Desejo por mesmice, rotina e previsibilidade. Indisposição para aprender. Capaz de ser facilmente distraído. Incapaz de fazer planos para o futuro. Item, 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 comportamento de maneiras que nunca combinam com os desejos. Incapaz de completar ações e tarefas. Reativo. Mentalmente rígido, contrário a mudanças. Fixado nos mesmos pensamentos negativos. Incapaz de ouvir bem. Desorganizado. Impulsivo. Excessivamente emocional. Esquecido. Incapaz de enxergar opções. Seguidor. Em vários momentos, quase certamente temos atributos das duas listas. Contudo, provavelmente trabalhamos tempo demais sob a hipótese de que as características negativas listadas estão além do nosso controle. Com muita frequência, se temos o poder de autorreação para nos reconhecer, dizemos, sou desorganizado, ou sou impulsivo, ou sou preguiçoso. A escolha de usar uma forma do verbo ser diz muito sobre o que acreditamos sobre nossa capacidade de mudança. Dizer eu sou é um jeito abreviado de dizer meu estado de ser é, foi e sempre será. Agora sabemos que temos controle de nossa mente e como isso funciona. Por tempo demais trabalhamos sob a presunção de que temos tomado decisões de livre-arbítrio sobre nossa identidade e nosso futuro. Agora espero ter defendido minha visão de que, na maior parte do tempo, nem estamos exercitando nosso livre-arbítrio. Estamos simplesmente selecionando de um cardápio restrito de escolhas baseados em nosso passado. Ainda não começamos a utilizar nosso livre-arbítrio, e não tiramos todo o proveito possível do dom que é o nosso lobo frontal. Em seguida, vamos dar uma olhada em como é possível começar a utilizar, em um grau maior do que já se julgou ser possível, a plena capacidade de nossa mente para criar a vida que escolhemos.